Então vamos começar. Nós vamos dar também um bem-vindo para quem está em casa. Nós estamos felizes porque nós temos outras pessoas nos ouvindo. E nós vamos seguir com mais uma lição. E hoje nós vamos seguir a série que nós já começamos. Alguém lembra das aulas passadas? Sim? Nós estávamos aprendendo sobre o que? Alguém lembra? Levanta a mão para responder. Quem souber, pode falar. O poder de Deus, né? E hoje nós vamos aprender sobre o poder do Senhor Jesus sobre o diabo. E nós damos o bem-vindo para quem está em casa, que você possa estar com a sua Bíblia do lado. Hoje nós vamos usar um pouco a Bíblia. Você possa acompanhar as leituras e possa seguir depois lendo em casa. E nós esperamos também que você peça ao Senhor em oração que Ele possa te iluminar e trazer o ensino da sua palavra. Amém? Nós vamos ler então no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, leremos no versículo 1 e seguiremos até o versículo 20. Muito bem, então vamos lá. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com o Senhor Jesus, e viram o endemoniado, que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que foi endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então vamos começar. Espero que vocês tenham gravado o que nós lemos agora, que vai ser de grande importância para seguir a lição. Quem já leu essa passagem? Quem já ouviu? Então nós vimos aqui o poder de alguém, né? Que se manifestou. Era o poder de quem? Nós vemos ali uma manifestação do próprio diabo. Essa passagem são poucas que a gente vê a manifestação bem clara e que é nomeada, que é feita por ele. Nós temos os feitos dele durante a Bíblia, o poder que ele recebeu do próprio Deus, mas aqui nós vemos ele agindo numa pessoa. E nós podemos aprender o que ele faz. Qual o objetivo de Satanás, do diabo? E quem tem poder? Quem é que tem poder? Então nós vemos que esse homem, vamos agora olhar um pouquinho mais para esse homem. Esse homem, ele morava em uma 10 das cidades dessas Decápolis,
que ficava do outro lado do Mar da Galileia. E como que eram essas cidades? Essas cidades eram cidades pagãs, ou seja, elas não adoravam a Deus, elas odiavam a lei de Deus, elas adoravam deuses de pau e de pedra, elas tinham práticas horríveis e elas abominavam, elas não queriam saber da lei dos judeus, elas abominavam aquilo e elas queriam as práticas delas, tinham prazer em fazer coisas ruins, mas era um povo ruim. E ali nós temos um homem no meio de um sepulcro. Alguém sabe o que é sepulcro? Tinha sepulcros, isso mesmo. Era um cemitério. E o que esse homem estava fazendo lá? Ele estava passeando? Não. A Bíblia nos conta que esse homem morava nesse lugar. E que ele era atormentado por inúmeros espíritos ruins. E esse homem não tinha paz. Ele sofria dores. Ele não se vestia. Ele não comia. A Bíblia diz que ele não dormia nem de dia e nem de noite. Que muitas vezes esses espíritos levavam ele até para o deserto. Ele não tinha poder sobre a sua mente. Olivia, senta, por favor. Ele não tinha poder sobre sua mente. Ele não tinha poder sobre a sua fala. Ele não tinha poder sobre as suas ações. Ele podia ser atormentado na mente, mas ele não tinha como reagir na sua mente. E fazer, calma mente. Para de me atormentar com essas coisas horríveis. Era uma legião. Eram muitos demônios. E uma legião, quando a gente escuta essa palavra legião, era referido a soldados. Uma legião de soldados romanos, sabe quantos soldados eram? Quem quer chutar? 5 mil? Quem dá mais? Não, 6 mil soldados. Então nós podemos dizer que naquele homem, ele estava preso no poder de 6 mil espíritos imundos. Maus, cruéis, anjos caídos, demônios. E nós sabemos também que antes de Cristo morrer na cruz, o diabo e todos os anjos caídos eles tinham poder. Príncipe das trevas, ele tinha esse nome, sabe por quê? Porque ele dominava as nações e os reinos por completo. Olha que grande poder o diabo recebeu. Vamos abrir agora nossas Bíblias em Mateus, que é um livro para trás só. No capítulo 4, quem puder abrir rápido, quem não puder, a tia lê, vocês acompanham, tá? Capítulo 4, nós vamos ler no versículo 8 até só o 8 e o 9. Aqui está contando quando o Espírito levou o Senhor Jesus para o deserto. Acho que vocês conhecem essa passagem. E ali o diabo foi o quê? O que ele foi fazer com ele? Fazer amizade e não foi tentar o Senhor no deserto. Então nós vamos ler aqui uma coisa que esclarece. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe o quê? Todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui ele está declarando o poder que ele recebeu, domínio e a glória dos reinos terrestres, aqui da terra. Então ele tinha esse poder antes da crucificação. Por isso que as nações eram tão diferentes da nação de Israel, aquela nação escolhida por Deus, porque a lei protegia aquele povo das práticas pagãs, de uma vida ímpia e tão destruída pelos pecados. Por quê? Porque o pecado endurece o coração, afasta da verdade e faz com que a gente aponte a Deus, atribua a Deus o meu pecado. Então, Satanás, o diabo, dominava essas nações, dominava essas pessoas. E a nação do Senhor era protegida porque era a nação escolhida por Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então esse homem, ele sofria de forma muito cruel. Ele podia atacar a família dele? Não. Como que ele ia estar dentro de uma casa? Agindo violentamente. Ele não podia sentar numa mesa. Ele não podia conviver, ele não podia sorrir, não podia conversar, ele não podia olhar a nuvem. Ele não podia refletir, nossa, hoje o dia está lindo, está quente. Não podia. Ele não podia dormir, deitar a cabeça e falar, nossa, vou descansar só um pouquinho. Ele não podia, era muita dor e muito desespero.
E o que as pessoas tentavam fazer com ele ali, da nação dele? Vinham com correntes. E a Bíblia diz, não diz que só ele quebrava a corrente, ele esmigalhava as correntes. Alguma coisa podia prender esse homem? Alguma coisa podia mudar? O que podia ajudar esse homem? Nada. Esse homem não tinha controle sobre si, as pessoas não conseguiam segurar ele, não tinha nada que pudesse ajudar. Sem poder, totalmente dominado. O que nós vemos aqui, que o diabo e os poderes das trevas, eles não têm boa intenção em nenhum momento para nenhum de nós. Ele odeia Deus e tudo que Deus criou. E você acha que ele vai ter dó de alguém? Compaixão? Ele quer nos destruir e evidenciou isso na vida desse homem. Ficou muito claro, sem dar um minuto de sossego. Aquele homem não podia resolver. E aonde que ele estava morando mesmo? Cemitério. Ele já estava no lugar onde seria o seu fim. Ele já estava caminhando no lugar que seria seu fim. Isso não tem uma comparação muito forte com o estado espiritual que nós estamos? Sem Cristo, a nossa alma está presa no pecado. E já estamos caminhando para a condenação, castigo eterno, da mesma maneira. Mas a história acaba por aí? Acabou assim a história? Não. O que será que aconteceu com esse homem? Uma pessoa atravessou o mar e veio resgatar aquele homem. Veio mudar a história dele. Mas a intenção do Senhor era muito maior do que apenas retirar o mal daquele homem. E quando ele atravessa, ele vai rapidamente. E aquele homem corre até Cristo. O Senhor, ele não levou em conta que aquele homem era um pagão, que aquele homem era um pecador, que aquele homem nunca tinha praticado algo bom, nunca tinha se interessado pela lei de Deus, que era um homem que estava preso antes da possessão. Ele estava preso por cadeias no seu coração, pelos seus pecados, e depois ele estava fisicamente preso pelos espíritos. O Senhor não levou em conta quem era realmente esse homem e falar, eu não vou lá. Ele nunca se importou comigo, não é? Ele rejeita a lei de Deus, os judeus. Ele podia atravessar o mar e se encontrar no templo, ouvir o que a lei diz. Mas não, o Senhor foi ao encontro dele, porque ele estava inteiramente preso em seu coração e em sua vida física. E o Senhor vai lá e o que o Senhor faz? Ele demonstra compaixão, ele se compadece. E ele vai lá porque ele está interessado no coração desse homem. Mas precisava ser algo feito para que ele pudesse ter razão de quem era. O Senhor Jesus ia aparecer ali, ele ia ter condição de saber quem era esse homem? No estado que ele estava? Ele não conseguia nem fazer nada em seu favor. Como é que ele ia reconhecer que aquele era o Salvador? Então o Senhor precisava retirar o que estava atrapalhando a sua visão, a sua consciência de saber que Ele era o Salvador, que era Ele que tinha o poder sobre tudo e sobre todos. E o que acontece? Alguém lembra o que acontece quando o Senhor Jesus atravessa e o homem possesso, ele vem correndo? O que acontece? Quem que lembra? Nós lemos agora. O que aconteceu? Esse homem fugiu? Entrou dentro de um buraco e falou, põe aqui uma pedra que eu não quero nem saber. Foi isso? Antes de pular os porcos, ele falou, não, eu vou pular eu. Vou logo pular, me jogar aqui do alto. Foi isso que ele fez? Sabe o que aconteceu? A Bíblia nos diz que ele se prostra para adorar. Que coisa terrível! Mas quem estava adorando ali? Era o homem ou os espíritos imundos? Nós vamos descobrir isso na própria leitura que a gente fez. Lembra que o Senhor Jesus pergunta para ele, qual é o teu nome? Qual é a resposta? Ele respondeu Mateus? Marcos? Marcelo?
O que ele respondeu? Pode falar. Legião. Ele diz quem é que estava ali respondendo por ele, no domínio dele. Mas peraí, então os anjos caídos adoraram a Deus, adoraram o Senhor, aquele que não tem parte com o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Tiago. É lá no final, se vocês não... É antes de Pedro, mas não tem problema se não conseguir abrir. É só prestar bastante atenção no que será lido. Capítulo 2, versículo 19. Pode acompanhar com a tia, tá bom? Depois a gente abre. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem. E acontece o que com ele? Está escrito com eles? Estremecem. Os demônios creem e estremecem na presença de Deus. O Senhor diz que todo joelho se dobrará diante dele, porque ele é o Deus de todo poder, de toda glória e majestade. E essa legião adora. E mesmo tentando ali o inimigo com a sua mentira, o seu engano, tentando enganar os outros, como em passagens passadas ele fez, ele declara aqui: que tenho eu contigo? O diabo diz: eu não quero parte com você, não tenho nada com o Senhor, porque ele sabe que aquele é o Filho de Deus, porque ele diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha que declaração. Eles sabem que ele é Deus. E eles sabem disso. E ainda continua dizendo: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eles sabem que o Senhor vai condená-los. O que está em Gênesis, quando os primeiros homens caíram e a primeira promessa foi dada, que o inimigo seria esmagado na cruz. A obra de Cristo na cruz. Olha que coisa terrível. E eles sabiam que esse dia ia chegar. Aí eles pedem: conjuro-te que não seja agora, não me mande para lá, onde eu sei onde eu vou. E eles imploram para que seja jogado ali, que eles possam ir aos porcos. Então nós vemos como Deus é poderoso, nós vemos como tudo se submete ao Senhor, e que Deus ele é maravilhoso. E a postura do Senhor Jesus nesse momento de amor, de repreensão, de clareza, e ele continua preocupado com aquele homem. E o que acontece com ele? O Senhor envia aqueles demônios, aqueles espíritos aos porcos, e liberta aquele homem daquele tormento absurdo. E o que acontece com esses porcos? Eles se lançam no despenhadeiro e são afogados no mar. 2.000 porcos ali embaixo da água. Aquele homem estava liberto por causa do amor, do grandioso, do bondoso Senhor. E ele que veio ao encontro, aquele homem não clamou, ninguém foi pedir ajuda ao Senhor, não levaram ele amarrado, não tinha como amarrar ele para levar para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio e se compadeceu dele. O Senhor com tamanho amor, sem nenhum medo, sem nenhum, que vou temer o quê? Ele sabia o que tinha naquele homem. E nós vemos a total incapacidade desse homem. Ele não tinha o que fazer para estar liberto. Nós vemos como esse Deus é poderoso e como nós dependemos inteiramente de Deus, em tudo. Nós estamos vivos pela sua bondade e o seu favor. E o que acontece com esse homem? Depois que ele correu, né? Ele foi curado, ele correu e adorou o Senhor. E nós vemos que esses espíritos que eram mais fortes do que esse homem, não era mais forte do que o poder do Senhor. E ali o que ele recebe? Primeiro ele recebe a consciência. E a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo agora. E que a Bíblia diz que depois encontra ele vestido.
As pessoas o veem vestido, conversando, bem, saudável, entendendo tudo, com calma. E ele estava com dias sem comer, com muita dor. Ele não estava sentindo mais. Ele não estava cansado, eu não estou conseguindo pensar que eu estou exausto, não. Ele estava em perfeito juízo. A sua consciência estava viva, sã. Ele estava entendendo tudo o que estava acontecendo. E quem estava diante dele? O Filho de Deus. E ele ali viu aquele homem que o libertou e tem poder sobre tudo. E o que ele recebe naquele momento? Um novo coração. E como nós sabemos que ele ganhou um novo coração? Não, o Senhor declara nos feitos que aconteceram. Nós vemos o interesse agora desse homem que está liberto. Esse homem que está livre, a imagem do homem livre, regozijante, não mais preso. O que esse homem livre quer fazer agora? Falar, agora eu vou curtir a vida, que eu não tenho mais nada me afligindo. Vou curtir. Vou fazer tudo que eu sempre sonhei. Vou fazer tudo que eu sempre quis. Foi isso que esse homem foi fazer? O que ele pediu para o Senhor? Quem lembra o que ele pediu para o Senhor? Não. Ele queria seguir, pode falar. Ele queria seguir o Senhor Jesus aonde ele fosse. Qual era o desejo desse homem? Estar na companhia do Senhor Jesus. Aquele que o salvou, que o amou, que o resgatou, que se compadeceu dele. Era isso que ele queria. Ele teve a sua saúde de volta. E o que ele queria? Estar com o Senhor. Essa é uma demonstração de um novo coração. E tem mais uma evidência para dizer que esse homem recebeu um novo coração. Sabe por quê? Porque ele foi submisso. O Senhor Jesus, depois que ele pediu para que, posso seguir-te, Senhor? Sabe o que o Senhor respondeu? O que o Senhor respondeu? Quem lembra? Não lembram? Ele disse assim, vamos lá, vamos comigo. Ele disse que ele não podia ir. Ele disse, vai para a sua casa e anuncia a todos. Tão grandes coisas fez o Senhor. Olivia, senta, por favor. E ele obedeceu ao Senhor. Ele foi submisso. E ele estava alegre com a vontade de Deus. Mesmo que o desejo dele fisicamente fosse acompanhar, ele sabia, tinha certeza que a sua alma e o seu coração tinha mudado. E aonde ele fosse, o Senhor manteria esse coração que deu para ele, um amor verdadeiro. E ele anunciaria como o Senhor ordenou a todos as coisas grandiosas que foram feitas a ele. Que o Senhor Jesus perdoa os pagãos. E aqui nós estamos vendo o primeiro missionário pagão daquele tempo. Olha que coisa maravilhosa. E era um homem possesso. Olha que misericórdia do Senhor. E sabe que vocês sabiam que aqueles homens que moravam com ele ali nas Decápolis, que são cidades independentes, pagãs, sabe o que eles fizeram quando viram um homem bom, vestido, em juízo? Eles fizeram uma grande festa. Foi isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles queriam que Cristo, o Senhor Jesus, fosse embora logo dali, porque os porcos morreram. E eles estavam preocupados com a riqueza. 2.000 porcos? Olha o que tanto de dinheiro eu perdi só por causa desse homem. Olha que coisa terrível. Quem se preocupava com aquele homem? Nem os seus. E nós vemos que o amor à riqueza, as coisas terrenas, faz com que a gente não tenha compaixão, não ame ninguém. Pode falar. E hoje a gente acredita que as pessoas não são diferentes. Nós não somos diferentes. Se nós amarmos mais as coisas da terra, nós não temos amor ao outro. Nós não temos amor nem a nós mesmos. Eles podiam falar, nossa, esse é o Senhor que fez isso por esse homem. Eu quero esse Senhor para ser o meu Senhor, para perdoar meu coração. Ele é poderoso. Mas não, eles, vai embora daqui. Eles rejeitam a presença do Senhor. Nós vamos deixar que a influência das outras pessoas que olham para nós, cristãos,
e fala assim: olha, vocês perdem tudo, vocês não têm prazer em nada terreno, vocês não somam, vocês não têm ganância, quer as coisas dessa terra, só me traz prejuízo. Não quero ser um cristão, não gosto de cristão, não gosto desses que amam o Senhor Jesus, porque eles não têm apego nenhum nessa terra. Não lutam por riqueza, por poder, para ser conhecido, ser famoso, ser intelectual, grande, poderoso. Não, vocês querem ser pequenos, humildes, querem sofrer e padecer por amor de Cristo, sair anunciando uma palavra. Olha que coisa, que é poder de mudar o coração, de dar o tesouro mais precioso, que é a amizade do Senhor Jesus Cristo, aquele que vem ao encontro de um pecador. Que a gente não se engane com o desejo do mundo, com a mentira do mundo, que tenta roubar a alegria da gente. Eu quero ler a Bíblia. Ah, você vai ler esse livro? Que coisa mais chata! Tão difícil, quem quer ler tantos livros bons aí de heróis? Você quer ler sobre um Salvador? Tomem cuidado, crianças. E na cruz nós vemos o poder de Deus. Na cruz, quando ele foi castigado, recebeu os pecados em si mesmo e foi castigado por Deus. Ele ali acaba com o poder das trevas. Que coisa maravilhosa! Agora ele não tem mais o título de príncipe, porque Cristo morreu na cruz. Ele não tem mais o poder de dominar as nações. Por isso que o Evangelho de Deus é poder em todos os lugares. Olha que coisa maravilhosa! Em todos os lugares. Os gentios, em qualquer povo, em qualquer terra, em qualquer país, pode ouvir o Evangelho e ser salvo pelo Salvador. Agora o inimigo ataca pessoalmente, na nossa mente. Esse é o poder. E sabe o que ele sabe? Que o tempo dele é curto, que ele vai ser lançado no castigo eterno. E ele tem pressa em nos destruir. Essa é a vontade dele, permanece. Ele é o ladrão que quer matar, roubar e destruir. Tudo que nos leva ao Salvador, tudo que nos leva à verdade, ele quer acabar com isso. Ele continua sendo ele, mas ele não tem o poder sobre as nações. Ele não tem mais o poder de ir diante de Deus nos céus e acusar os nossos pecados, porque ele é o acusador. Ele perdeu esse direito. Olha o que é a cruz de Cristo, o poder do Senhor Jesus na cruz. E isso a Bíblia nos mostra em Apocalipse, no último livro, se vocês puderem abrir, é o último que abriremos, no capítulo 12, no versículo 9 a 11, está escrito: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, lembra do jardim do Éden? Chamado o quê? Chamada o diabo e Satanás, que engana o quê? Todo o mundo. Ele foi ao quê? Ele foi precipitado, igual os porcos. Lembra dos porcos? Ele foi precipitado na terra agora. E os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Aqui dizendo, no momento em que Cristo morre na cruz e ele não tem mais o direito de estar aonde Deus habita, e ele é lançado para cá e o reloginho conta, você já está condenado, e ele destronado, ele corre para os últimos dias para nos atacar. Mas o Evangelho de Deus aqui é com poder. Esse é o tempo que nós vivemos com o grande poder do Senhor Jesus Cristo, o seu Espírito. A palavra de Deus é poderosa e ninguém pode lutar contra ela. Nada. Assim como aquele homem não tinha poder. E nós sabemos que os nossos pecados também não podem nos afastar do Senhor. Todo aquele que busca é um pecador. Todos nós somos pecadores.
E Ele veio para perdoar pecadores. Que a gente possa pensar: será que eu creio nesse Deus maravilhoso de todo poder? Será que eu creio que Ele tem poder sobre todo o mal? Se Ele tem poder sobre esse mal, Ele tem poder sobre o mal que eu pratico, sobre esse coração mau que eu tenho. Ele é poderoso. Que a gente possa clamar para que Ele venha, assim como Ele foi, atravessou o mar e Ele veio aquele homem. Que Ele possa vir até nós e fazer o quê? Mudar o nosso coração, perdoar os nossos pecados. E nós fazemos isso através da oração. Que vocês possam clamar a esse Senhor e pedir a Ele, porque Ele é poderoso e é Ele que tem o interesse de nos perdoar. É Ele que tem o interesse de ser conhecido. É Ele que quer a amizade. É Ele que criou todas as coisas e nos criou para que tudo isso pudesse acontecer, né? E nós seguimos então aqui, mais um da série, que é o poder de Deus hoje sobre o diabo.